Começando aqui a primeira rodada de hoje, galera, do Semanal da Monte. Tá eu e o bicho aqui, narrando Depois essa do, match, depois do Paulo mostra minha carinha aí. jogando essa match incrível de Nami contra Bug. O nosso player, Marcos, acho que ele foi no banheiro ali. A gente tava tendo uns problemas técnicos para arrumar a stream, mas aí a gente deu esse tempinho aí e a gente vai assistir essa partida agora. Você que joga bastante de azul, o que você acha dessa match? Honestamente, eu já falei para muitas pessoas que me perguntaram. Eu não gosto do deck de Nami, porque ele parece um deck muito forte, mas eu não acho um deck tão forte assim. Só que tem muita gente que está muito entusiasta com o Nami, ainda tem muitas builds diferentes sendo testadas. Eu não sei o que o Thiago vai jogar, porque tem build de Nami jogando de Burn, tem build de Nami jogando de Supernova, e tem build de Nami jogando de Warlord, né? Pelo fato da Nami ainda ser um build de 4 vidas, e o Bug ser um deck agressivo muito bom, talvez o Bug ainda tenha uma pequena vantagem, né? Eu não joguei ainda essa match, mas é a ideia que eu tenho. Você acha que o Buddy consegue, né, fazer aquela cascata de vários personagens juntos? Ele Sim, consegue dar um overpower na Nami, assim. isso, até porque pelo fato, por exemplo, os bichos chaves do Bug, que é Croak Mihawk e Drácula Mihawk, ambos são 7.000 de poder. Hum. Então a Nami, usar a habilidade dela para descartar uma carta e ficar 7.000, não é tão impactante assim. É verdade, faz todo sentido. Também tem aquela questão, né, que a gente vê, por exemplo, que o Tier escolheu em primeiro, provavelmente, mas a gente sabe que agora, após esse T, a curva do bug foi levemente corrigida, então Sim, sim. em segundo não é uma derrota mais. Sim, e segundo continua ruim, porque a cor do Bug, quando ele tem 4 dons, o melhor play dele seria o Vida, né? Porque ele consegue filtrar a mão dele. Uhum. Só que o maior problema ainda do Bug é que com 8 dons ele não consegue fazer o Bug 10. Com 9 dons ele consegue. Então em segundo ele não é tão legal assim pra ele. Mas ele Faz ainda consegue sentido. jogar sem nenhum problema. Entendo, entendo. Não, colocando assim faz todo sentido. Tive uma Vivi, aquela Vivi de EB2 aqui, né? Muito bonita essa arte dela. Uhum. E primeiro ataque passa aí, o Marcos já perde um de life. O padrão de decks agro, né? Normalmente a Nami não vai ser o deck agro dessa match, né? O Bug que vai ter que agressivar mais. Então, essas primeiras vezes, muito provavelmente o Marcos vai tomar até ficar com 3 ou 2 de vida, de modo que ele consiga pegar recursos, né? Porque o Bug, por ser um deck de cascata, né? Fazendo 2 bichos por turno, quanto mais pares ele conseguir pegar, melhor. É isso aí. Não, eu acho que, por exemplo, a gente vê essa Alvida desse ano. Você gostou muito dessa Alvida, pode falar mais dela. Essa vida é insana, é a melhor carta do ST. Mentira, não é porque tem Croak Mihawk, mas é a segunda melhor carta do ST disparado. Curiosamente, né, o Bug ele ganhou 3 cartas que corrigem a curva par dele, né? 3 cartas são 4 de custo, as 3 cartas ficam 5 de custo para o Bug ficar no campo. Especificamente a Alvida, né, além de comprar duas, comprar 3 e descartar duas, além de se repor na mão, né, porque ela tem um saldo aí de 0 de cartas, né, ela não perde cartas na mão, né, ela simplesmente consegue filtrar a sua mão inteira, né, o que é muito bom para o Bug conseguir esse recurso. O É, Tiro ele já uma abordagem mais controle de Nami, né? Fazendo uma Nojiko. Caso o servidor seja Nami, dá bounce num custo 5, né? Uma edição muito boa para essa Nami, tentando jogar um pouco mais para trás. Vindo 7 na vida agora pro Bug. Provavelmente o Marco vai tomar essa também, né? Não tem muito que se preocupar, esse Nami não é um deck agressivo. O Marco não precisa counterar esse. Dito isso, o Marcos counterou esse ataque. a gente fala que os players não ouvem lá, então às vezes a gente canta uma play e eles acabam fazendo diferente. Uhum. Eu tô falando um pouco porque eu tô sendo influencer, né? Tô postando no Instagram o link da live pra galera vir mais também. Aí o Marcos padrão, né? Jogada de bug, bater no 6. Provavelmente o Tier pode usar a habilidade da Nami, ou até usar aquele evento na sua mão. Ele pode escolher agora. E sobrando 5 dons, né? De forma que o Marcos vai fazer agora 2 corpos, né? Independente de quais 2 corpos o Marcos fizer, né? Já tem essa parte boa, que o Tier voltando essa Nojiko para a mão dele. Qualquer segundo corpo que o Marcos fizer, fora o combo de Bug 4 com Crocodile, com Drácula e Mihawk, que aí ficariam 2 bichos de custo 5 maior, a Nojiko não conseguiria voltar para a mão, né? Aí vem o Drácula e Mihawk, o Crocodile Mihawk, que ele vai comprar 2 e descartar uma. Após isso, ele vai summonar um Cross Guild de custo 4 menor da sua mão. Então, né, novamente o Bug, aquele filtro insano, e vem a Alvida, que foi voltada para a mão pelo Tier, comprando 3 e descartando 2. Então, nesse turno, ambas as cartas do Marco se repuseram e ele filtrou cartas da mão comprando 5 cartas e descartando 3. Né? Mostrando agora o poder de como o Bug tem sido o deck agressivo
porém o deck agressivo com muito recurso. Aí agora, muito provavelmente, o Chur tem essa possibilidade de colocar essa Nojiko voltando novamente a sua vida, né? Para segurar essa agressão do Marcos. Mas eu não sei qual outra play que o Chur poderia fazer com 7 dons, né? Porque caso ele esteja com a build de Nami Agro, normalmente viria um Kid, né? Para comer a vida comprando uma carta pela habilidade da Nami, né? Toda vez que uma vida sai, né, da parte de vida, ele pode comprar uma carta uma vez por turno, durante o turno dele apenas. Isso aí, nossa senhora, é muita informação. Mas eu concordo. Cara, a gente vê aqui cartas do ST brilhando, né, até agora aí no bug. Eu acho que foi bem interessante, né, porque a gente viu, por exemplo, a gente vê até builds da Nami usando aquele Tit 2 do ST do Dofla, né? Maravilhoso. Mas a gente vê que nenhuma carta do ST do bug ainda foi testada em outros decks. Não, porque eles fizeram um negócio muito complicado, que é caso o seu líder seja bug. E assim, Eles não fazem isso em muitas cartas, né? Eles deviam fazer mais. eles acertaram e erraram, porque foi uma coisa que eu falava desde o ST do Dofla, que o Dofla ficou muito forte, porque ele ganhou 4 cartas do ST. No caso do Bug, 4 cartas relevantes, no caso, né? No caso do Bug, ele ganhou 5, né? Ou seja, o Bug está bem forte, tá? Talvez não seja o melhor deck, eu não acho que é o melhor deck, mas ele está muito melhor do que ele deveria ser. Vindo pro Tier agora, né? Tier fazendo essa Hiyori, comprando uma carta da vida, colocando uma carta da vida no topo. Se eu não me engano, foi um bege. E ativando a habilidade da Nami, quando uma vida sai, né, do campo de vida, ele compra uma carta. A gente viu aqui, né, que o Tier tá jogando de uma forma bem mais control pela build dele. Sim. Não necessariamente pela build, mas nessa match, né, como Bug, ele é o deck que ele coloca muitos corpos, o Chur intrinsecamente vai ficar para trás dessa match, né, porque ele não consegue fazer 2 corpos por turno. Ele consegue tentar amenizar essa agressividade do Bug pelo Nojiko, né, porque são 2 manas que pode voltar um potencial 5 mana para mão, parcialmente 4, porque o Bug não usa muitas cartas de custo 5, né, então ele ainda consegue ficar com essa mana positiva, né. Muito provavelmente ele não consegue tirar esse Mihawk, porque o custo 8 é muito alto, e além disso o Mihawk consegue se proteger. Por exemplo, agora se ele faz essa Nojiko, o Mihawk pode, o Croc Mihawk, né, pode ativar a habilidade dele descartando uma carta da mão, protegendo um cross build. Então, nesse caso, caso o Marcus queira, pode descartar uma carta e a nossa Alvida não sai do campo. Isso aí. O que eu acho uma bela decisão pelo fato de que o Marcus tem que agressivar nessa match. Ele não pode ficar perdendo essas criaturas, né? A gente vê aqui o Tier batendo para 7 na life, Marcos vai tomar esse. Caindo ali porque parece ser 3 vidas, né? Aquele trash code que você falou mesmo. Sim. De a partir de agora ele precisar se defender um pouco mais, né? Perfeitamente. E a gente vê que é um começo de jogo bem típico no lado do Bug, né? Ele, no turno 4 ele fez a Alvida, depois ele ativou o líder, fez uma cascata de 2 corpos. Né? Provavelmente agora que ele tá partindo para esses 8 dom, ele vai fazer isso de novo, talvez distribuindo um pouco mais de dom para bater. Perfeitamente. Né? Pensando que ele vai ter 3 dom up, ou, né, não sabemos a build do Marcos, mas ele pode rodar aquele Pilaf, né? Eu vi que o Marcos tá rodando Sables, não sei se ele tá rodando Love Love, né? Porque as builds mais atuais, caso rodem Love Love, não rodam Pilaf, tá? Então, por exemplo, o Marcos deixar esses 3 on up pode ser o indício de Pilaf, não de Love Love. Faz todo sentido. Aí ele tá explicando, né, o sapateiro. Perfeito. E aí desce o Mihawk Block, Só né? pra lembrar, galera, né? Esse bug promo que o Marcos acabou, ativando a habilidade do líder, né? Descartou o Crocodile custo 7, fez um bug. Esse bug, ele não pode bater. Caso o seu líder seja bug, criaturas de custo 3 e 4 não podem bater. E quando ele entra, ele desce um Crossguard de custo 6, descendo o Mihawk, que é uma criatura que é blocker. Quando entra, compra 2, descarta uma. Nesse caso, o Marcos batendo novamente com 7. Aí o Chur, como a gente falou, foi realmente um badge na vida dele, indicando que o Crocodile Mihawk não pode atacar esse turno devido ao trig do badge. Outra interação interessante no deck do Bug é que esse Bug promo, ele não deixa criaturas de custo 3 e 4 atacarem. Porém, pela passiva da Alvida, igual a passiva do Kabage e do Moji do novo deck do Bug, quando eu tenho 2 ou mais criaturas de custo 5 ou maior base, ou seja, assim, por aumentar custo por efeitos, essa Alvida ganha mais 1 de custo. Ou seja, a vida agora está a custo 5. Então, caso o Marcos quisesse, ele poderia bater. Ele não bateu, muito provavelmente pelo fato de ter um bug 10 na mão. Porque ao bater com a vida, você vai expor seu campo para o Tier conseguir matar. E o bug 10, on play, quando ele entra, ele pega uma criatura do oponente e coloca para baixo do deck do oponente. Porém, se eu tenho 5 ou mais criaturas de custo 5 no meu campo, ele fica. Então, para o bug é muito vantajoso não expor essas criaturas de modo que o Tier não consiga tirar batendo. Teria que tirar por efeitos. Lembrando novamente o efeito do nosso Crocodile Mihawk,
uma vez por turno, quando uma criatura do tipo Cross Guild fosse ser removida de campo, ele pode descartar uma carta. Então, ao não virar o campo do bug, você consegue uma, entre aspas, dupla proteção. Por quê? Ele não morre por combate, pois não está virado, e ele não morre por efeito, pelo efeito do Crocodile Mihawk do Starter Deck. Então agora, caso o Marcos tenha um bug 10 na mão, seria um turno muito complicado pro Chur na volta. É muita informação aí sendo trazida a vocês pelo homem aqui do meu lado. Eu normalmente só falo abobrinha. Então aproveitem quando ele tá aqui para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre esse jogo. Porque para mim, eu não consigo falar rápido o suficiente para acompanhar o turno todo. Mas a gente vê aí essa gameplay. A gente passa agora pro Chur, né? Que pelo que a gente viu da mão dele, é uma mão bem mais control, uma coisa bem mais cheia de spell. E eu queria falar do bom desse Bug 7, né? O Bug 7 Promo que você citou, cada um tem um apelido para ele, né? Mas o Sapateiro e afins. Mas é que o deck da Nami, ultimamente, ele se apoia muito nessa, por exemplo, daqui com o Nojo custo 4, no Funk custo 4. E a gente vê aí que essa estratégia foi meio inutilizada. A gente vai ver o que o Chur vai fazer. Ele faz o Josu, ele é um 6-7k, on play, você volta uma criatura sua para mão, você pode voltar um 6 ou menos? 6 ou menos para mão. 6 ou menos do oponente para a mão dele. No caso, o Chur volta, na verdade, você volta um 6 ou menos. No caso, o Chur voltou a Hiyori e a Nojiko. E a Nojiko não dele. Porque, lembrando o efeito Crocodile Mihawk, caso o Chur quisesse voltar alguma criatura do Marcos, ele poderia só descartar uma carta, né? Outro motivo pelo qual o bug fica muito forte, que ele acabou ficando forte contra o deck control, porque o deck control tem que descartar algum recurso, né? Só que ele usa algum recurso para retirar um bicho do campo, enquanto o bug não deixa com apenas uma carta. Faz todo sentido. Aí a gente viu a hit de 7 da Nami agora pra cima do bug. Marcos, eu acho que podia, ao invés de dar 2k, 1k, podia ter bloqueado e dado 1k só, né? Concordo, porque o Chur não teria mais ataques, né? Ele teria uma Vivi, que, se não me engano, ela tem 2.000 de poder. Acho não que tenho 2 ou 3. Isso. Então não conseguiria atacar. Só que eu ainda acho que o Marcos ficou com muito medo de, por exemplo, perder esse Mihawk para alguma outra habilidade. Né? Faz todo sentido. Provavelmente o Marcos perguntou quantas cartas do Chur tinha na mão. Veio aquela nossa querida Pudge, né? Embaralha a mão e compra 5 cartas, dependente de quantas cartas ele tinha anteriormente. A gente tem um comentário aí em inglês aqui, ó. Pode ler por aqui também. Why no block and only discard one combo card? Well, we don't know what's going on through the player's mind, so we try in the interview, maybe after the game, we can ask more about it. But sometimes I think people get too afraid of losing a blocker or even like remembering that the card is there for that exact purpose. Yeah, we were talking in Portuguese, but in this case, I don't know, but I think Marcos doesn't want to lose Mihawk. I think Mihawk would not die, but maybe he was a little bit afraid of losing him. But I also think the block in 1K was the better play. A gente falou aqui, né, gastando inglês. A gente falou sobre, a gente acredita que teria sido uma melhor play, mas também a gente, né, no fim, o player aí acaba que ele pode se sentir mais ou menos ameaçado em algumas situações. Pensando talvez no Bug 10, né, ele queria muito equipar esse board desse jeito para ele poder fazer isso que ele faz agora, né, que meu companheiro aqui falou tão bem que ele faz o que? Ele, on play, ele coloca uma criatura no oponente do fundo do deck e ele se coloca no fundo do deck. Porém, se você tem 5 criaturas de custo 5 ou mais, ele fica no campo. Como aí a gente tem o Marcos que, contando com o bug, tinha mais 4 criaturas custo 5, né? Lembrando do efeito da Alvida, que se ela tem mais 2 personagens custo base 5 ou mais no campo, ela ganha mais 1 de custo. Ele tinha aí os seus 5 ou mais para manter esse bug na mesa, que é uma carta que também dá muito medo, né? Porque o que resolve ele agora seria esse Red Rock que tá na mão do Chur, mas com o Croco Mihawk no campo, acaba que você não tem muito como prever isso, né? Você pode, por exemplo, às vezes você pode baitar, né? Fazendo um Zeus aí, né? Para baitar alguma proteção do Croco Mihawk. Lembrando a habilidade da Nami, tá? Zeus matando a Alvida, que no momento está custo 5. Isso. Marcos ativou o efeito do Croco Mihawk, descartando uma carta. Chur comprou a carta da vida, mais a carta do efeito da Nami. E agora, como é uma vez por turno, um Red Rock vindo nesse Bug 10. Lembrando, ele poderia não ter ativado o efeito do Croco Mihawk, mas
A gente não sabe também, né? Às vezes, pô, você dá a pudding, às vezes o cara compra 5 cartas, então você às vezes acaba ficando meio receoso quanto a isso. A gente vê que o Chur, infelizmente, está numa situação meio complicada, né? Mesmo com uma play agora que reduziu um pouco dessa vantagem do Marcos, ele ainda está muito para trás, né? Com toda essa situação de o board cheio e também tendo poucos dons para fazer efetivamente alguma coisa, como setar um board para tentar fazer alguma coisa no próximo turno. Agora vendo o Tier passando o turno, né? Tá bem complicado pro Tier, porque apesar do Tier ter conseguido tirar esse bug 10, ele tá só com uma vida e ele não tem muitas criaturas relevantes no campo, né? Vendo o campo do Marcos, ele tem um 7k, um 5k, outro 7k, o bug promo, 8k não pode bater. Mas mesmo assim, caso o Marcos apenas vá para agressão, fica muito complicado pro Tier counterar. E a gente vai ver o que o bug vai fazer. Ele dá o Slave Arrow, que você deve saber o que faz, porque eu não sei de cabeça. Eu não faço ideia, vou procurar. Pelo jeito, volta uma da mão e dá um 4K. Deve ser algo assim. Provavelmente não 4K, porque não é roxo, né? Se fosse roxo, seria bom, daria 4K. Não, mas esse aqui não dá 2 draw. Você ainda perde uma carta fazendo isso. Perfeito. Aí ele bate 9 novamente agora com Alvida. Tá tentando ir pro letal, né? Tá botando essa pressão. É 4.000? É 4.000. Aí, ó. Sabia. Bom, batendo 9 com a vida, o Tier já encontrou? Ele tá pensando, né? Não, o Tier tá pensando. Eu acho que ele ainda não ativou a líder, né? Então, a gente vê que ele só tem 2k na mão. Tem isso também. Então ele tá com bastante poder de counter na mão, mas ao mesmo tempo é o que a gente fala, né? Ele não tem muito como sobreviver nesse turno. Parece que ele não tem muita alternativa para voltar no próximo. Vamos ver se tem o trigger. Parece ser um Gravity Tiger. Blade, Trigger Gravity Blade, coloca da bottom na criatura custo 5 ou menor. Isso aí. Lembrando que o Crocodile Mihawk poderia ativar esse turno, porque é uma vez por turno, não só durante o turno do seu oponente. Porém, como a vida já bateu, né, Marcos optou por não salvar. Agora ele bate 11 com o Mihawk Blocker. O Cher tem aí. Acho que de fato ele na verdade ativou a líder. Não, o Cher descartou 3 2k, ativando a Nami. Eu acho que na verdade ele tinha ativado. Ah, não. No primeiro ataque. Não sei, vamos descobrir agora. Muito provavelmente o Cher tá vendo agora, né? Precisa de mais uma carta. Sim. E agora, né, o Marcos consegue bater de bug líder. Mas a Nami tá 7. Acho que o Cher não pensou nisso. Mas de fato está muito difícil. Muito difícil. Não, o Cher tá. Ele tá. Ele tá tenso aí, né? Ver os players conversando. Ele tentando um suspiro, realmente tá muito difícil. Marcos é o nosso campeão. Marcos é o nosso campeão da primeira rodada, nosso vencedor. Cadê? Alô, Marcos? Tá me ouvindo? Agra, que bom. Deixa eu aumentar um pouco esse áudio do. Vai comandando a entrevista aí. Tá me ouvindo bem? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não sei se tá indo som na stream, mas parabéns pela sua vitória, tá? Acho que jogou bem. O que você acha da match contra a Nami? Pô, o Crocodile Mihawk foi bom demais, pô. Dois blocos com o Mihawk que eu não fiz, né? Tudo bem, faz parte também. Mas no momento ali, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Tem um pouco de receio também de perder esse momento aí. O que você acha? Eu nunca tinha jogado essa match, então eu nem sabia o que esperar. Eu só sabia que eu precisava achar um pouco Mihawk. Por causa dos nossos nojicos do Josu, que eu sabia que provavelmente ele usava. Então, basicamente, eu só mantive a mão com 2 crossguard. Essa é a minha estratégia. E até por isso que no primeiro crossguard eu peguei Galdino, só pra tentar achar o próprio Mihawk. Só pra tentar buscar mais alguma coisa. Faz sentido. Eu falei, eu vou olhar 12 cartas, mas eu vou draw 13 cartas, e tem que ter um próprio Mihawk em 13 cartas. Aquele Red Rock te deu um susto, assim? Eu não esperava ele, eu estava esperando um Josu, não um Red Rock. E aí você aceitou, né? Você falou, o Josu tudo bem. Isso, o Josu tudo bem. Red Rock, não, fez todo sentido. O que estão... Eu tô vendo por aqui. Que aí, tá bom? Tá travado, mas tô ouvindo. Não, mas tá rolando. Não. Cara, eu vou passar aqui pro bicho pra ele conversar com você, mas de novo, parabéns, tá?
E aproveita aí sua história, aproveita o campeonato. Muito obrigado. Então é isso aí. Eu gosto de não ouvir, eu gosto do mistério. Opa, fala, Marcos, tá bom? Opa, não tô ouvindo. Ele tá ouvindo? Tá muito baixo. Mas dá pra ouvir. Não, então, Marcos, é porque é só. Não, tá falando por aqui, a gente só tem um fone aqui, mas eu não sei o que você falou, né? Mas essa match de Nami aí, né? Quando você sentou e você viu o Nami, a ideia foi o quê? Qual foi o plano de jogo, né? O que você pensou em fazer? No caso é o que eu falei. Eu precisava de Crocomie Hawk. Foi esse o plano de jogo. Deixar o Crocomie Hawk. Aí, como eu falei pro Paulo, eu mantive a mão inicial porque só tinha 2 Cross Guild. Falei, vou olhar 8 cartas, eu vou achar esse Crocomie Hawk. Aí no primeiro Cross Guild eu achei um Galdino, falei, 13 cartas. Eu tenho que achar a estratégia. Que foi isso, né? Eventualmente você conseguiu achar, né? Essa foi a ideia. Eu concordo que foi um belo plano, tá? Crocodile Mihawk realmente é uma excelente carta. Eu falei, tem Mas acho que Josu, tem Enojico, tem muito bom. Não, ele protege tudo, né? Não importa, né? Realmente, eu acho que foi um pouquinho acima essa carta aí pra gente. Não vou reclamar. Jogo de bug também, né? Você reclama, Marcos? Não, né? Até é justíssimo. Perfeito, perfeito. Mas, Marcos, a gente vai dar esse tempinho pra você tomar aquela água, tá? Muito obrigado, parabéns pela vitória e sigam rumo ao X0. Vamos que vamos.